Tem que ficar um pouquinho, acho que mais pra cá. Né? Olá, sejam muito bem-vindos à nossa 7ª live. Amém. E a gente não poderia deixar de lado um assunto tão vital para o casamento, que é a comunicação. Nós sabemos que a comunicação é a chave que abre para a transformação. É o veículo onde nós aprendemos a lidar com as adversidades, aprendemos a lidar com as diferenças e aprendemos também como se conectar, né? Porque se a gente for parar para enxergar, o casamento tem a ver com conexões que são estabelecidas. E eu quero te dar as boas-vindas. À medida que você for chegando, vai se apresentando aí no chat. Amém. Fala de qual cidade você está, qual o estado. Sejam muito bem-vindos. Fala se está ok o sinal, se vocês estão conseguindo nos ouvir. Né? Esse horário é um horário bem disputado, né? E acaba que dá umas travadinhas no começo, mas sejam pacientes, né? Porque a gente vai falar de algo que pode transformar o seu casamento, né? Que é a comunicação. Então, você que ao se chegar, responde aí no chat qual que é a cidade que você está. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos, Joelma, a paz de Cristo, Cleonice. Amém. Estamos felizes aí com a sua presença. Né? Na realidade, vocês estão nos ajudando porque fazer parte de uma história de vitória é muito gratificante. Então, sejam muito bem-vindos. Amém. Bianca, Sheila, Fernanda, Bianca, né? Todos sejam muito bem-vindos, né? A mais uma live, a mais um tempo de edificação, de transformação. Hoje a live vai ser bem objetiva porque nós queremos falar do princípio. E lembre-se, na descrição, né, no vídeo no YouTube, nós deixamos o link para você receber o PDF dessa aula, para você meditar, para você estudar os princípios que iremos compartilhar. Então, se você não faz parte ainda do nosso grupo de WhatsApp, se você está no YouTube, depois ao final, clica no link lá do chat e nos busque. Se você está no Instagram, então no nosso perfil, na nossa bio, tem um link chamado apptubes.bio. Clica nele, tem lá um botão chamado grupo de WhatsApp, né? Tem também o canal do Telegram, pelo qual nós compartilhamos o PDF da aula. Então, sejam muito bem-vindos, na paz de Cristo. Amém. Né? Será uma live poderosa. Amém. Glória a Deus. Glória a Vocês estão nos ouvindo, né? Dê um ok aí, fala que o áudio tá ok, né? O vídeo. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, assim como o Ed falou, nós temos uma alegria muito grande estar compartilhando aquilo que nós temos aprendido, aquilo que nós temos aplicado e que tem gerado sucesso, vitória no nosso casamento, e poder compartilhar com você, poder de alguma forma te ajudar, poder de alguma forma liberar uma palavra de fé, de esperança. Então, toda quarta-feira nós temos uma live às 18 horas, nós temos uma live, nós começamos a princípio aqui no Instagram, depois agora nós estamos transmitindo a live também pelo YouTube. Na semana passada nós fizemos uma semana inteira de lives e hoje a gente vai compartilhar um assunto muito importante no casamento e talvez seja um dos fatores que mais levam os casais a viverem em crise, que é a falta de comunicação. Amém. Deixa eu só dar um aviso muito importante. Olha só, primeira questão. Se desconecte de tudo que possa tirar atenção. A fé vem pelo ouvir. Amém. Então, assim, à medida que você vai ouvindo a palavra de fé, se você está desatenta, não está com os ouvidos inclinados, isso faz parte do que iremos ensinar, você vai perder a edificação, vai perder o ensino, vai perder a graça de Deus que vai ser liberada na sua vida.
Então, né, nós acreditamos que se você está ouvindo é porque você tem um desejo de aprender mais, tem um desejo de crescer em sabedoria, tem um desejo de avançar. Então, assim, se desconecta de tudo. Se você estava no WhatsApp, tira essa 1 horinha. Nós prometemos que seremos objetivos, não vai durar mais que 1 hora, mas é muito importante que você esteja focado naquilo que iremos compartilhar. Amém? Então, preste bem atenção, incline os seus ouvidos, né? Inclina o seu coração, porque Deus vai liberar uma palavra poderosa nessa tarde e noite. Amém. Então, antes de nós começarmos a compartilhar, queria que nós orássemos por essa aula de hoje, por esse tempo, que você orasse pelo seu casamento, pelo seu cônjuge, e que você cresce que a palavra de Deus ela é poderosa para transformar não só a sua vida, mas transformar a vida do seu cônjuge, transformar completamente seu casamento. À medida que você vai se enchendo da palavra de Deus, essa palavra ela vai gerar vida no seu coração e ela vai transformar o ambiente, vai transformar as pessoas que estão à sua volta. Amém? Então vamos orar? Amém. Pai de amor, nós te louvamos por mais uma oportunidade, ó Amém. Deus, de falar do teu amor, de falar da tua vida, Deus, de expressar, Deus, esse grande e eterno amor que o Senhor tem nos conquistado e nos transformado. Nós oramos por cada família que está nos ouvindo, que nos ouvirá durante todo o período de transmissão. E nós os abençoamos, Deus, com toda sorte de bênçãos espirituais. Nós queremos declarar, Pai, que, Deus, todo principado e potestade que tem realmente segurado essas famílias, tem gerado engano, cegueira, quebrada agora no nome de Jesus. E nós queremos liberar a unção de Deus que quebra todo jugo. Deus, nós queremos liberar mentes sendo renovadas pela tua palavra. Deus, famílias inteiras sendo lavadas pela tua palavra. Deus, que o Espírito Santo de Deus venha trazendo luz onde há trevas. Seja um tempo onde famílias inteiras serão transformadas. Pai, no nome de Jesus, que seja acrescentada unção, graça, vida a cada um que está nos ouvindo. No nome do Senhor Jesus, nós consagramos esse tempo e declaramos que toda a parte técnica, toda a parte da transmissão é guardada pelo Senhor, para que a mensagem seja proclamada com autoridade e vida, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, eu quero declarar, antes de começar a ministrar, compartilhar aquilo que nós viemos para compartilhar, quero declarar que o espírito da alegria venha mesmo alcançar o seu coração. Tem muitas pessoas que estão com depressão, entristecidas, com semblante decaído, mas eu quero declarar algo sobre você. Você precisa de Jesus para ser feliz. Ninguém pode determinar a sua felicidade, a não ser você mesmo. Se você está em paz, se você tem Jesus no seu coração, então o seu coração vai ser um coração alegre, que vai aformosear o seu rosto e vai contagiar esse ambiente onde você está. Amém? Então receba aí a alegria de Cristo, a paz de Cristo sobre a sua casa e sobre você. Então eu quero começar compartilhando uma história. Então, essa é uma história que diz que um líder, ao reunir com seus discípulos, ele pergunta para eles: por que as pessoas elas gritam tanto quando elas discutem? E ali, cada um deles levanta a mão e dá um palpite. Aí um falou: eles gritam porque eles estão nervosos, porque eles perdem a calma, por isso que eles gritam. O líder não se conformou com essa resposta. E você, o que você acha? Por que você tem gritado ou por que seu cônjuge grita com você? Responde aí no chat enquanto a história está rolando. Nós queremos te ouvir também. Amém. E aí um outro discípulo também levanta ali a mão. Eles gritam porque ele quer ser ouvido. Ele acha que não estão prestando atenção nele, então ele quer ser ouvido. Então ele fala alto, grita. Mas o líder também não se conformou com essa sugestão, com essa ideia do discípulo, né? E aí muitos levantaram as mãos, cada um foi dando lá o seu palpite do porquê que eles gritavam quando estavam brigando, porque que um casal gritava quando estava discutindo, quando estava brigando, quando se sente às vezes frustrado. E aí o líder, ele fala assim: sabe por que eles discutem? Porque os seus corações estão distantes.
Então, eles precisam falar cada vez mais alto para que eles possam se ouvir mutuamente. Porque está tão distante, é uma comunicação tão distante que eles precisam, de alguma forma, sentirem que estão sendo ouvidos. E aí ele falou, você já observou que os casais apaixonados, eles não gritam? Mas eles falam baixo, eles sussurram, falam com amor, com ternura. E às vezes, casais que estão há muitos anos juntos e que há uma comunicação, uma conexão mais profunda e intensa, muitas vezes eles nem falam, eles apenas se entreolham e aí eles já sabem o que está passando um com o outro, o que vai no coração um do outro. E você sabe por que isso acontece? Porque os seus corações estão próximos. Porque aí há uma conexão. Então, antes que nós tenhamos esse distanciamento dos nossos corações e ficar gritando um com o outro, é preciso que se estabeleça conexões, uma comunicação eficaz no nosso casamento, no nosso relacionamento. Então, o fato de você gritar com o seu cônjuge não vai fazer com que você seja mais ouvido ou mais ouvida, mas isso é um sinal de que a comunicação ela tem uma falha e é preciso que você haja. Amém? Amém. Então, essa história aponta um princípio, né? Que as pessoas têm gritado uma com a outra tão simplesmente porque há desconexões, há um distanciamento emotivo, há um distanciamento entre duas pessoas. Então, assim, isso são sinais que nós aprendemos, né? E uma vez que isso foi identificado, né? Talvez você esteja pensando, mas ultimamente eu tenho gritado com meu cônjuge ou meu cônjuge comigo, né? Então, é um sinal amarelo de identificar que há um distanciamento, há uma desconexão entre vocês e vocês precisam aplicar os princípios que a palavra de Deus ensina para que haja conexões, para que realmente ao invés de vocês gritarem um com o outro, haja uma harmonia, né, no falar, uma harmonia nos princípios. E hoje a gente quer compartilhar 2 princípios da palavra de Deus que ensinam como se comunicar gerando amor, transmitindo vida, transmitindo unidade, né? Talvez você esteja pensando, nossa, não existe comunicação no meu casamento, não há mais diálogo, né? Sempre as conversas terminam em briga, mas deixa eu te dizer, né? O fato de você só identificar que o seu casamento está ruim na comunicação não vai resolver. O caminho é você começar a aplicar princípios da palavra. E uma vez aplicados, o seu relacionamento começa a ser transformado. E assim, nós adotamos um método, né? Nós criamos um método que chama SOAR, né? Que só o amor restaura. E dentro da nossa mentoria, dentro do nosso curso, nós ensinamos 10 princípios poderosos que são capazes de transformar o seu casamento. Então também na descrição do YouTube tem o nosso link, né? Se você está no Instagram, né, você tem o link também num post lá do acesso a nossa mentoria. Então assim, ao final dessa live, né, se você enxerga que você precisa aprender mais, precisa desenvolver mais a comunicação, não perca mais tempo. Né? Chegou a hora de você investir no seu casamento verdadeiramente e ver a glória de Deus na sua casa. Então, nós iremos compartilhar 2 desses 10 princípios que nós ensinamos na nossa mentoria, na nossa comunidade. E o primeiro deles, né? Primeiro eu quero falar, né, sobre Deus. Olha só, Deus ele é um comunicador, né? Na sua essência, Deus ele transmite a mensagem, né? E ele nos inspira a ser aqueles que vão transmitir a mensagem, né? Na palavra de Deus diz que ele se fez carne, né, e habitou entre nós, cheios de graça e verdade. Então, ou seja, a verdade é algo nato do ser humano. Por quê? Porque Deus habita em nós. Você que é filho de Deus, você que, né, já confessou o Senhor e Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, né, você tem a verdade habitando em você. Então, é necessário que nós aprendamos a falar a verdade. E falar a verdade não é simplesmente algo natural. Tem a ver com você falar segundo o que o Senhor nos ensina a falar, na maneira como nós devemos tratar um ao outro. Então, casamentos são prejudicados
Porque falta a verdade, né, falta a aplicação de princípios bíblicos. E nós queremos ensinar 2 deles, né, que podem transformar a sua vida, né, e são fundamentais. E olha só, Deus, ele, através da comunicação, ele transmite o seu grande amor e somos conquistados, somos transformados. Então é fundamental que você aplique esses princípios para transmitir amor e transmitir vida, a fim de que seu cônjuge seja resgatado. Talvez ele não mora mais com você, talvez ele esteja no pecado, talvez, né, várias circunstâncias podem ser levantadas. Mas o fato é, você pode transformar o seu relacionamento através da comunicação. Comunicação é o primeiro passo para você se aplicar no seu relacionamento e ver realmente algo novo acontecer. E o primeiro princípio é que a comunicação é uma via de mãos duplas. Então, comunicação não é simplesmente o falar, mas é o muito ouvir. Olha só, Deus, ele nos criou perfeitos. Então, nós somos criados, né, para falar, né, através da nossa boca, que é apenas uma, mas nós somos criados com 2 ouvidos. E entenda algo, uma das formas mais amorosas, uma das formas mais transformadoras de se comunicar é quando nós aprendemos a ouvir. Casamentos têm sido desfeitos por causa que pessoas, né, machucadas em suas emoções têm desaprendido ou nunca aprenderam a ouvir. Normalmente as pessoas se armam nas suas emoções e acabam deixando de ouvir o seu cônjuge. Aí eu lhe faço uma pergunta, né? Parece muito simplista esse princípio, mas eu quero te dizer. Quando foi a última vez que, em meio a uma situação adversa ou uma conversa que remete a algo importante no casamento, você de fato separou um tempo para ouvir o seu cônjuge, sem interrompê-lo, sem realmente, muitas vezes, em um momento onde você está realizando algo ou fazendo algo, parou de fato para ouvir o seu cônjuge, aquilo que ele tem para falar e compreender realmente o que ele está sentindo, né? Isso é uma das maneiras melhores de você estabelecer conexões. Então, o fato das pessoas deixarem de ouvir com interesse faz que as conversas se transformem em brigas, porque o fato de a pessoa não estar ouvindo com interesse, muitas vezes nós transmitimos uma mensagem, né? Então vamos imaginar que minha esposa quer transmitir algo importante para nós. Então é fundamental que eu adote a prática de quê? De parar para ouvi-la com interesse. Então, assim, às vezes a pessoa fala, não, estou te ouvindo, mas está assistindo televisão, está no celular, né? No celular, né? Que é uma das armas que tem gerado muito, né, conflitos no relacionamento. Ah, mas eu estou ouvindo, eu estou fazendo algo, né, muito corrido, mas deixa eu te dizer, para que haja harmonia, para que haja saúde conjugal, é necessário nós aprendermos a ouvir com interesse, a ouvir com encargo, ouvir desejoso de perceber o que o outro está sentindo. Então isso é fundamental na relação, né? Então as brigas muitas vezes, se você parar para perceber, é por causa que a pessoa que iniciou a conversa se sentiu desinteressado, se sentiu desvalorizado, se sentiu que não adiantava falar. E muitas vezes, pelo nível de intimidade que adquirimos no relacionamento, as pessoas deixam de ouvir, já criam uma resistência. Como que fala quando a pessoa supõe, presume. Quando a pessoa presume o que o outro vai falar. Então, às vezes, a Rosângela, vamos dar um exemplo, ela veio me comunicar algo importante para ela. E às vezes eu, presumindo o que ela já vai falar, não dou o total valor que ela deveria e que ela merece, né? Como minha esposa, como, né, a pessoa pela qual eu decidi viver para sempre. Então, os atritos, os conflitos começam por aí, pelo desinteresse de ouvir, pela maneira como ouvimos. Então, assim, uma tarefa para você. Está no seu relacionamento, está acontecendo há uma desconexão, há desinteresse, as pessoas estão frias, distantes, né, na sua casa. Então, decida ouvir com interesse o que o seu cônjuge tem falado. Então, se ele levantar algum assunto,
pare o que você esteja fazendo e fala, eu quero te ouvir. Pode falar. Olhe nos olhos, incline o seu coração. Né? E o que eu estou falando aqui não é simplesmente uma técnica, mas a palavra de Deus dá base para isso. Eu vou ler 2 versículos aqui para fechar essa questão. Olha só. O Tiago, ele fala, todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Olha só, o primeiro passo, pronto para ouvir. Amém. Tardio para falar, tardio para se irar-se. Então há um caminho para que as brigas e discussões sejam evitadas. Você está pronto para ouvir e tardio para falar. Quando você está pronto para ouvir e tardio para falar, entre uma conversa importante com seu cônjuge, você evita de se irar-se. É isso que a palavra de Deus ensina. E o segundo homem mais sábio que passou pela terra, que o primeiro é o Senhor Jesus, né, que foi Salomão, ele fala disso. E eu quero chamar a sua atenção para você simplesmente prestar bem atenção no que eu vou falar. Olha o que o sábio Salomão disse. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Está em Provérbios 18:13. Então, quando nós falamos sem primeiro ouvir o que o nosso cônjuge está falando, é estultícia, ou seja, é um ato de ignorância. É um ato que vai gerar desconexões. Então, assim, qual que é o primeiro princípio que nós queremos ensinar sobre a comunicação? Você precisa aprender a ouvir. Você precisa guardar a sua ansiedade, né, a sua presunção diante de um diálogo e aprender a ouvir, aprender a dar ouvidos para o seu cônjuge. Isso vai gerar saúde e conexão no seu casamento. Amém. Então, assim, seu cônjuge às vezes ele está aflito, está entristecido, quer comunicar algo e você está muitas vezes no celular ou está fazendo uma tarefa. Obviamente, nós sabemos que vivemos num dia, né, muitas vezes em tarefas dinâmicas que necessitam dar andamento nelas. Mas é necessário que todos os dias você separe um tempo para ouvir o seu cônjuge, ouvir com interesse. Amém? Amém. É que minha filha tá falando aqui comigo, eu fui parar para dar atenção para ela, desculpa. Glória a Deus. Então, aqui continuando, nós temos que escolher o tempo certo para nos comunicar. Então, lá na palavra de Deus, existe um princípio que você deve buscar aplicar no seu relacionamento, porque é algo que é chave para que a comunicação entre vocês continue sendo uma comunicação boa. Ou se a sua comunicação tem sido uma comunicação ruim, esse é um dos princípios para você começar a restaurar essa comunicação. Então, quando a comunicação ela tá ruim, a gente precisa gerar essas conexões a fim de trazer o cônjuge para perto. Verdade. Assim como o Ed falou, a questão de você ouvir aquilo que o seu cônjuge está fazendo, prestar atenção, dar importância. E o outro tá lá em Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, olha só, nós não estamos aqui dizendo que você nunca vai discutir com seu cônjuge. Discussões acontecem. A gente sabe, a gente já ensinou em algumas lives que é possível você ter um conflito, ter uma discussão com seu cônjuge e essa discussão não gerar esse distanciamento, desde que você aprenda a forma certa de como resolver os conflitos. Então, os conflitos, eles devem ser resolvidos de forma que haja um consenso ali entre o casal e que vocês possam, de fato, desfrutar de algo que é bom para os dois, para a família. Então, a solução para o conflito, ela é sempre boa quando ela favorece os dois lados ficam bem. E a gente sempre parte do princípio de que a família é que deve ser beneficiada. Não só a minha vontade, não só a vontade dele, mas o que é melhor para nós dois? O que é melhor para a família? O que é melhor para o casamento? E esse princípio aqui nós aprendemos no primeiro ano do nosso casamento. Então, já que nós íamos ter conflitos, nós estávamos ali no início do nosso casamento, estávamos ali nos adaptando, acostumando um com o jeito do outro, e às vezes os conflitos eram constantes no início do relacionamento. Mas nós não queríamos que essas diferenças que haviam entre nós gerasse esse distanciamento.
E quando nós aprendemos esse princípio, isso foi algo revelador nas nossas vidas. Então, nós podemos ficar bravos, podemos ficar irados e vamos ficar no casamento, mas eu posso escolher não pecar. E como que eu faço isso? Quando eu não deixo que essa, às vezes, raiva, que essa ira se transforme em palavras que vão denegrir a imagem do meu cônjuge, que vão afetar a sua identidade e se tornem em conflitos que vão gerar mágoas e ressentimentos no meu coração. Então, se você não resolve o conflito hoje que você tem com o seu cônjuge, você deixa para resolver amanhã, depois, daqui uma semana, daqui um mês, o que acontece? O diabo, ele encontra uma oportunidade para fazer o quê? Para fazer da sua mente um campo de batalha. Então, você vai pensando um monte de coisa, aí o seu cônjuge também vai pensando um monte de coisas. E aí vocês não resolvem essa diferença, essa desavença, e aí se torna cada vez mais difícil retomar aquele assunto que às vezes foi da semana passada, do mês passado. Então, aprenda a hora certa de você resolver os seus conflitos. Então, aqui em casa, a gente tem uma agenda muito ativa. E nós dormimos tarde. Então, depois das 10 horas da noite, nós enxergamos que não é um bom horário para nós termos um tipo de conversa mais séria. Por quê? Porque isso vai gerar um conflito. Então, muitas vezes você pega o seu marido, a hora que ele chegou do serviço, cansado, fadigado, e aí você vai ter uma discussão ou fica ali provocando algo. O que vai acontecer? Ele vai ficar nervoso. Por quê? Porque ele já está cansado fisicamente. E esse cansaço físico vai afetar a comunicação de vocês. Então, você precisa escolher o momento certo de falar. O momento certo de falar, geralmente, é quando as pessoas, a gente já ensinou aqui, quando as pessoas estão alimentadas e depois que você tem intimidade sexual com seu marido, que ele tá tranquilo, satisfeito, é um bom momento para você voltar, às vezes, a alguma questão. Mas nós não devemos fazer isso quando a pessoa tá nervosa, quando a pessoa tá cansada, estressada. Por quê? Porque aí vai gerar, claro, com certeza, um conflito ainda maior. Mas nós devemos, ao máximo, tentar resolver os conflitos no mesmo dia. Então, se acontecer uma questão pela manhã, busque uma oportunidade de você resolver até o final do dia. Ou no próximo dia, o mais tardar, mas não permita que esse conflito ele se prolongue. Se acumule, né? E se acumule. Então, às vezes, vem pessoas para se aconselhar conosco e aí falam assim, mas quando eu casei, o meu marido me falou algo assim, assim, assado, e toda vez que a gente briga, eu lembro desse dia. E aí a gente pergunta, mas você já resolveu essa questão com seu marido? Não, fiquei calado na hora, não falei nada, e aí isso gerou uma ferida, uma mágoa, um ressentimento no coração. A outra questão é que nós não devemos brigar na frente dos nossos filhos. Então, quando você briga na frente das crianças, isso faz com que ela se sinta desprotegida. Então, as crianças não devem ver os pais brigarem, ter um conflito, uma situação de confronto. Você deve, às vezes, buscar esperar os seus filhos dormirem ou ir para um outro cômodo da casa onde os filhos não presenciem essas brigas. Por quê? Porque as brigas, elas trazem insegurança, instabilidade emocional para as crianças. E as crianças, elas precisam ver no lar onde há estabilidade, onde ela enxerga que os pais se amam, onde elas percebem que ali é um ambiente de amor, de proteção, de segurança. Então, evite, nunca discuta com seu cônjuge na frente dos seus filhos. Ficar naquela gritaria, então, nem pensar. Por quê? Porque isso vai gerar danos emocionais no seu filho. A outra questão é que você não deve brigar em público. Então, uma vez eu li que o nosso casamento, ele não é um show para que tenha plateia. Então, se você tem que falar algo com seu cônjuge, você deve falar a sós. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas usam de crítica, de cinismo, fica jogando indireta, às vezes na frente de familiares.
na frente de amigos. E isso faz com que o seu cônjuge se sinta constrangido, se sinta menosprezado, diminuído. Então não faça isso. Se você tiver alguma coisa para tratar e resolver com o seu cônjuge, você deve fazer isso a sós, você e ele. Exceto, às vezes você tem um mentor ou um casal de líderes e pastores da sua igreja que os acompanhe, aí vocês devem ali talvez expor, né, para acompanhamento, aconselhamento e cuidado. No demais, não, você deve resolver o conflito ali com seu cônjuge e somente com ele. Amém. Então a gente quis compartilhar aqui 5 sugestões, né, de princípios que a palavra mostra, né, que são melhores para você lidar com os conflitos e estabelecer uma comunicação saudável, né, entre você e seu cônjuge. Ou seja, restaurando a comunicação, restaurando aquilo que foi perdido. Então são princípios que você precisa observar, né, para enxergar que o quê? Sem comunicação no casamento, o casamento ele se dilui. Não há, né, muitas pessoas que nos procuraram nesses últimos tempos falando, nossa, meu casamento não tá bom. Você pergunta, mas você já compartilhou isso com o seu cônjuge? Você conversa, fala, mas não há diálogo. Então, assim, há pessoas ainda que a gente conversa, né, que eu conversei junto com a minha esposa, e falou assim, meu casamento tá por um fio, a gente vai separar, né? Meu marido pediu divórcio, minha esposa pediu divórcio, mas eu quero falar, né, conversa com ele, luta pro seu casamento. Mas a pessoa fala assim, né, mas fora isso tá tudo bem. Ela falou, mas como tá tudo bem? Vocês estão à beira de um divórcio, tá tudo bem? Ela falou assim, mas o único problema é que a gente não tem diálogo. Como se fosse uma opção, né, no casamento. Quando na realidade é um fundamento. Então, assim, se seu casamento não há brigas, vamos imaginar a situação, né, que é difícil. Não há nenhuma briga, não há nenhuma discussão, mas não há diálogo, né, mesmo você falando que o seu casamento não está ruim, deixa eu te dizer, né, isso é um fundamento. Né, e vai chegar uma dada hora que você vai ser pego de surpresa por uma infidelidade, por um pecado, por uma situação que você não esperava. Por quê? Porque seu relacionamento não está baseado num fundamento. E nós queremos trazer aqui 5 sugestões de como você falar na hora certa, no tempo certo. A sabedoria, né? Muitos nos procuram. Né? Eu quero ter mais sabedoria. Né? Como que eu vou alinhar, como eu vou restaurar meu casamento? Então, assim, a sabedoria está em você perceber o tempo certo para falar, o tempo certo para tratar de coisas. Né? A Rosângela falou de 2, eu quero fechar, né, com os últimos aqui. Né? Ela falou de 3, eu quero falar dos últimos. Olha só, há momentos onde o seu cônjuge não está aberto para discussão. Então, assim, às vezes nós queremos tratar de coisas importantes, mas, todavia, nem todo tempo é o tempo certo para você tratar dessas coisas. Um dos exemplos clássicos é em tempo de lazer. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas, né? Obviamente agora a gente não é uma realidade, que é em tempo de viajar, de passear. Então, às vezes, o casal tira um tempo para lazer e um dos cônjuges quer discutir situações adversas, tratar de coisas importantes, né? E acaba frustrando aquele plano que deveria ser de desfrute, de deleite. Então, assim, em momentos de lazer, não é o momento adequado para você tratar de coisas importantes, discutir coisas importantes, falar de problemas. Né? As pessoas às vezes vão sair para jantar e só discute problemas, contas a pagar, criação de filhos, dívidas, desentendimentos. Deixa eu te dizer, né? Você não vai estar sendo hipócrita se você simplesmente naquele momento se fechar para discussões e se abrir simplesmente para desfrutar da companhia, para falar de coisas agradáveis. Então, há um tempo certo para discutir coisas importantes. Né? Então, você precisa identificar qual é o momento que o seu cônjuge está aberto para discutir coisas sérias. Agora ele está, vamos imaginar, vou colocar o exemplo do homem e da mulher. O homem muitas vezes está assistindo um jogo de futebol, vamos imaginar, né? Obviamente agora está voltando essa programação. Mas vamos imaginar que seu marido gosta muito de assistir algum programa, um seriado ou até um jogo de futebol. Aí o que acontece? Às vezes a esposa lá, no meio do tempo de lazer e de desfrute dele, quer discutir com ele, quer falar de outras coisas e acha ruim de ele não dar o devido atenção. Deixa eu te dizer, há um tempo certo para falar sobre isso.
né? Então, outro momento é quando a esposa está nas tarefas do lar, né? Limpando a casa ou, né, lavando a louça, e o marido quer discutir com a esposa quando ela está ocupada, e principalmente numa situação que ela não está, né, se agradando. Então, muitas discussões surgem desses momentos, onde não é o tempo correto, não é o tempo oportuno, e a pessoa, né, por estar ansiosa, muitas vezes impaciente, quer tratar de assuntos importantes, quer falar de coisas que têm incomodado. Então, assim, qual que é a lição para isso? Use o tempo oportuno. Há tempo para você ter lazer, há tempo para você desfrutar do seu casamento, há tempo para você falar de coisas sérias, há tempo para discutir diferenças, há tempo para todas as coisas, como diz na palavra. Amém. Use, né, tenha um bom uso do seu tempo e você vai ver o seu casamento florescer. Outra questão, vamos imaginar, né, que o casal tem uma vida com agenda bem puxada como a nossa. Né? Nós temos muitas responsabilidades, nós lideramos, né, muitos casais, nós lideramos famílias, né? Nós temos o canal aqui que a gente, né, tem se empenhado de trazer o melhor para aqueles que nos ouvem. Então, vamos imaginar, você tem uma agenda puxada, talvez seu marido ou sua esposa chega tarde do trabalho, então assim, é importante vocês estabelecerem um tempo certo para vocês discutirem, então, coisas sérias. Então, há uma situação, né, complicada lá para tratar na sua casa, na sua família, no seu casamento. Então, havendo essa agenda muito puxada, combine um tempo. Vamos imaginar, olha, depois do horário do almoço, no sábado, vamos tirar 1 hora para a gente, né, alinhar algumas coisas, marido, ou algumas coisas, esposa. Então, assim, marque com a sua esposa, com o seu marido, momentos para vocês terem esse tempo. Por quê? Porque você vai prepará-lo para ouvir e para falar, e você também vai conseguir se reorganizar, porque as coisas vão se acumulando nessas situações, as situações não são resolvidas e as mágoas começam a surgir, porque um dos cônjuges está se sentindo assim, né, as coisas estão acontecendo e nada é resolvido, nada é acontecido. Então, assim, é importante vocês, né, terem esse posicionamento. Vou marcar com o meu cônjuge um tempo para a gente ter uma conversa séria. Né? Não para você simplesmente o julgar ou o condenar, mas para você resolver. O foco dessas conversas sempre deve ser, né, deve ser a conversa, né, a compreensão, o ouvir. Amém? Então, nós queremos finalizar aqui falando, né, sobre a nossa mentoria também, né, e também abrir para perguntas. Né? Você que está aí no YouTube ou no Instagram, por favor, né, você tem alguma pergunta quanto à comunicação? Né, você tem alguma diversidade aí para tratar com comunicação? Então, enquanto eu estou compartilhando aqui, por favor, né, faça a sua pergunta, queremos responder. Temos 5 minutos para responder e vamos concluir essa transmissão. Olha só, nós adotamos um método chamado SOAR, que a base é o amor. Nós acreditamos, né, que Deus é amor. Né? Nós acreditamos, e é um fato, né? Deus é amor. E nós sabemos como Deus entra na jogada, quando Deus é o centro do casamento, quando os princípios da palavra de Deus são compreendidos e são aplicados no casamento, o seu casamento muda, seu casamento é transformado, seu casamento é renovado, seu casamento é resgatado, né? Então, nós criamos um método onde princípios fundamentais da palavra de Deus, eles são aplicáveis de uma forma prática e clara. E uma vez aplicado, seu casamento muda. Independente se não há comunicação, independente se seu marido saiu de casa, independente se as brigas tomaram por completo a relação, independente se há casos de pecados graves e escandalosos dentro do relacionamento, questão de infidelidade, questão de problemas com vícios, drogas, todos esses aspectos são sanados quando a base é o amor. E nós criamos esse método para ajudá-los a realmente estabelecer, né, um relacionamento sólido. Então, na transmissão no YouTube, se você está no YouTube, nós temos um link onde nós explicamos o passo a passo, explicamos tudo que vai envolver essa mentoria, né, e essa comunidade.
né? Talvez você está perdido no seu relacionamento e não sabe como realmente resolvê-lo. Então conte conosco para ajudá-lo, para realmente despertar em você o seu melhor, despertar em você realmente aquilo que Deus o criou. Amém? Então, clique no link no Instagram, a gente já deixou alguns posts informando tudo, a página no nossa bio tem também. Então, assim, cabe a você. Talvez você, nesses anos de casados, investiu em várias coisas e deixou de lado o casamento. Mas nós queremos convidá-lo a investir a partir de hoje no seu casamento, aplicar o seu tempo, os seus recursos no casamento, que é a base da sua vida, a base da sua história. A partir do momento que você investe no casamento, todas as áreas da sua vida são afetadas. Aquela pessoa que tem um casamento bom, um casamento com propósito, um casamento que glorifica a Deus, todas as áreas da sua vida são afetadas. Então, se há um lugar que você deve investir, né, a gente até suspeita a falar, mas assim, se tem algo que você deva investir é no seu casamento. É verdade. Se há uma área que é vital para você desfrutar realmente do propósito de Deus, é dentro de um casamento. Então, você que é casado, não tem investido no seu casamento, faça parte dessa comunidade de vencedores. Talvez você que está desacreditado do seu casamento possa dar certo. Eu quero te dizer com todas as letras, com todas as palavras. A partir do momento que você começa a investir, um fato é levantado. Deus, ele começa a trabalhar. E Deus, ele não trabalha de qualquer forma e ele não trabalha para perder. Deus, ele é vitorioso em todas as coisas. Quando Deus é o centro do seu casamento e você aplica os princípios que estamos ensinando, o seu casamento muda. Não tem como haver a possibilidade de falar, não, talvez você não conhece bem a minha história. A gente já acompanhou e trabalhou com casamentos que estavam separados há anos. E esses casamentos foram restaurados. Sabe por quê? Porque nós ensinamos o caminho pelo qual nós vivemos, que nós desfrutamos, e realmente é o caminho que Deus está te chamando para você viver. Então não perca mais tempo, sabe? Quanto vale você chegar em casa e ter prazer e deleite dentro do seu casamento? Quanto vale isso? Tem pessoas que olham, talvez por valor e enxergam que é um valor elevado, mas deixa eu te dizer, é um investimento para toda a sua vida. E nós sabemos que aqui nos ouvindo há pessoas que são chamados por Deus. Tem um chamado da parte de Deus. Mas esse chamado começa na sua casa. A palavra de Deus diz que aquele que não cuida dos seus é pior que um descrente. Então, se você não investe no seu casamento, você está se assemelhando àqueles que não têm valor algum, que são pessoas que não acreditam no Deus vivo. Então, seja você o primeiro a dar o passo na restauração. Mesmo que seu cônjuge não esteja em casa, comece por você, pela sua vida, pelo seu propósito. E nós cremos e sabemos que Deus vai honrar a sua perseverança e fé. Amém? Tem já algumas perguntas. Eu vou responder essa aqui, acho que é do Instagram. Acho que é Antônio. Quando não há um diálogo, o que fazer? Então, a comunicação, a falha na comunicação, ela não é o problema, ela é um sintoma de que algo aconteceu nesse relacionamento, a fim de que não haja mais diálogo. Então, quando não há mais diálogo, você precisa restaurar essa comunicação, restaurar esse diálogo. Você precisa identificar o que aconteceu nesse casamento para que vocês chegassem a esse tipo de distanciamento e esfriamento. Então, às vezes, são muitas mágoas, ressentimentos, falta de perdão, a forma ríspida como um trata o outro, a forma crítica, traição. Então, são muitas coisas. Então, a comunicação, a falha na comunicação, a falta de comunicação é como a febre. A febre não é a doença, mas ela é um sintoma de que alguma coisa não está bem dentro do seu corpo. De que existe ali um vírus, uma bactéria. Então, a falta de comunicação, ela é a febre do relacionamento. Ela é o sintoma de que algo não vai bem nesse casamento e que precisa ser restaurado. Então, são diversas causas, que podem fazer com que você não tenha mais diálogo. Então, o que você tem que fazer? Restabelecer essas conexões, restaurar essa comunicação que foi perdida. E você faz isso identificando essas áreas que precisam ser firmadas, trabalhadas e desenvolvendo
a questão de identificar qual que é a linguagem de amor do seu cônjuge, identificando quais foram as falhas e, como eu falei, restaurando esse vínculo, assim como existia no início do relacionamento. Amém? A Cleonice, né, nossa seguidora aí, glória a Deus pela sua vida, fez uma pergunta aqui. E quando o meu cônjuge não quer falar nada, o que fazer? Quando ele não está interessado? Deixa eu te falar. Comunicação é como um sanduíche. Né? Tem a parte, né, o primeiro pão, aí tem o recheio e tem a segunda, né, a segunda aba do pão. Então, como nós começamos a estabelecer uma comunicação? Primeiro, se voltando para o cônjuge. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos falar de algo que ela não está aberta, ou ele não está aberto para falar. E aí a gente gera mais distanciamento. Vamos dar um exemplo. Como nós estabelecemos comunicação? Às vezes a gente já começa com problema, já começa com acusação, já começa apontando o dedo. Automaticamente a pessoa já se fecha para a comunicação e isso, com o decorrer do tempo, a pessoa naturalmente já não vai querer mais ouvir o que você está falando. Por quê? Porque não é do interesse dele, ele já está cansado, né? A relação já está desgastada. Então, qual que é a maneira que nós atraímos o nosso cônjuge? Primeiro falando coisas que lhe agradam. Então, por que você não começa uma comunicação fazendo elogio? Apontando algo positivo, algo virtuoso? Não como bajulação ou querendo algo em troca, né? Mas algo... verdadeiro, seja sincera. Né? O seu cônjuge tem virtudes, né? Todos nós temos qualidades e virtudes. Então, comece uma comunicação, né, estabelecendo conexões. Né? Então, assim, não só fazendo elogios, mas você pode começar também falando coisas que lhe agradam. Então vamos imaginar uma situação, seu cônjuge chega do trabalho e a primeira atitude que ele faz, ele vai lá, toma um banho, se troca e já vai para frente da televisão, vai assistir um programa, um jogo de futebol, né, o jornal, etc. Por que você não começa esse posicionamento sentando ao lado dele e falar, eu queria fazer aqui companhia para você, né? Eu queria passar um tempo com você. O que você está assistindo? É um programa tal? O que está acontecendo lá? É um time de futebol? Por que aquele time perdeu? E começa a falar algo do interesse dele, porque se ele está assistindo, ele tem interesse naquele assunto. Então comece uma comunicação se voltando para o seu cônjuge, para aquilo que lhe interessa, para aquilo que lhe agrada. E aí você vai perceber que a pessoa vai se soltar. Então muitas vezes a pessoa é calada porque ela está cansada de ouvir críticas, de ouvir acusações, de ouvir coisas que não é do interesse dele. Né? Então a comunicação não é feita de pessoas egoístas, é feita de pessoas compreensivas, pessoas que estão preocupadas com o que o outro pensa ou o que o outro sente. Amém? Vou só finalizar aqui, amor, com a Vanderleia. Ela tá fazendo um desabafo aqui, mas é uma situação adversa, né? Porque o marido já está 9 meses fora com outra. Então, como estabelecer uma comunicação? Obviamente, a pessoa saiu de casa por um motivo. Pode ser pecaminoso ou pode ser até legítimo. Né? O casamento não ia bem. Né? O casamento não estava bem. Talvez na sua percepção e no seu conhecimento estava tudo bem. E ele simplesmente saiu. Mas quando na realidade ninguém sai de um casamento porque ele está bom. Normalmente o casamento já não ia bem, já não havia comunicação, já não ia ternura, era um relacionamento só de trocas, né? Não tinha intimidade. Então normalmente os problemas vão se acumulando e a pessoa simplesmente procura fora. Então é uma situação muito mais profunda, não dá para responder simplesmente você deve fazer isso ou aquilo. Mas entenda bem, qual que é o motivo real, né, sendo sincera consigo mesmo, que seu marido saiu de casa? Será que ele encontrou outra melhor? Né? Ou será que, né, no caso, isso é só uma especulação, mas isso não é uma verdade. Né? Não que ele procurou uma melhor, será que ele estava desgastado, estava entristecido, estava, né, num relacionamento onde ele não tinha prazer e deleite? Então, quando você começa a mudar, né, naturalmente você vai atrair a atenção daquele que você quer atrair. Então, talvez ele olha para você e fala, a mesma mulher de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, não mudou. Para que eu vou largar amante? Por que eu vou largar, né, essa pessoa que me dá atenção, que é compreensiva comigo, para voltar para um relacionamento que não é bom? Então, são vários fatores. Eu estou só citando algumas coisas para você perceber.
por que o seu cônjuge saiu de casa. Às vezes a pessoa que ele não vale nada, porque isso... Será que isso é verdade? Ou será que você pode ser humilde o suficiente de reconhecer? Eu não estava sendo uma boa esposa, não estava sendo uma boa... Eu não dava realmente aquilo, né, que ele merecia. Então a gente precisa ser sincero nesses momentos e reconhecer a nossa parte, né? Então se a pessoa já saiu de casa, é que esgotou, né, muitas vezes a paciência e o coração dele. Talvez a pessoa saiu precipitadamente também. São várias situações. Então a gente não é possível responder numa resposta simples. Mas o fato é, avalie o porquê ele saiu e faça diferente daqui para frente. Talvez você consiga, né, atrair novamente seu cônjuge. Mas isso falando só no aspecto natural, né? O primeiro passo que sempre ensinamos é coloque em oração. Deus tem uma aliança com você e Deus ele é capaz de mudar o coração do seu cônjuge. Mas você precisa estar firmada na rocha que é Cristo. E uma vez firmada nele, né, o seu casamento pode mudar. Eu só queria complementar, eu acho que ela fala... Não sentir amado. Seu cônjuge, ele só vai se abrir para você à medida em que ele observar mudanças. Então não é o muito falar, é o você de fato mudar algo internamente que vai exteriorizar. E ele vai perceber. De fato ela está diferente, de fato ela está mudada, e isso vai estabelecer essa conexão, vai gerar de volta esse anseio, esse desejo dele estar perto de você. Então use da sabedoria. Às vezes você fica pressionando, fica às vezes querendo gerar ali uma circunstância, forçar uma circunstância, não faça isso. Mostre que você de fato mudou. E essa mudança ela começa dentro de você. E ela vai exteriorizar. Então, ele vai se aproximar à medida em que ele perceber que de fato você se tornou uma outra mulher, uma outra pessoa. Não através, às vezes, de cobrança ou de insistência. Amém? Então, para finalizar, Vanderleia, você tem liberdade. Clica na descrição desse vídeo, tem o nosso grupo de WhatsApp, nos procure, né? Nós queremos entender o seu caso e te ajudar de alguma forma. Nós não vamos conseguir responder de uma forma bem prática, objetiva, numa situação tão adversa, né? Que a pessoa saiu de casa e está com outra pessoa. Né? Não é tão simples de resolver assim através de uma pergunta, mas você tem liberdade de nos procurar. Procure o contato da Rosângela, abre o seu coração e nós iremos te aconselhar da melhor forma, né? Porque nós cremos que Deus tem restauração para você, né? Independente do coração do seu cônjuge, né? Quando você coloca Deus como centro da sua relação, nada é impossível para aquele que crê. Creia na restauração, creia que independente das suas falhas, né? Deus ele é gracioso para perdoar todos os seus pecados e te dar uma nova vida, um novo casamento. Amém. Amém? Vamos finalizar por aqui. E se você quer conhecer um pouco mais sobre o método SOAR, nós fizemos um vídeo explicativo de todo o conteúdo, tudo que inclui no método. Não é apenas um curso completo para casais, mas é um curso completo para casais com acompanhamento, com uma comunidade de pessoas que estão lutando com o mesmo objetivo que você. Então, essa comunidade é onde nós vamos compartilhar testemunhos, onde vocês vão celebrar juntos as conquistas e vitórias dos casais, onde nós vamos ver milagres, restaurações. Nós faremos um acompanhamento semanal com a turma, para poder dar maior ênfase, potencializar o resultado do curso. Então, você não vai apenas abrir a plataforma, assistir as ministrações e pronto, acabou. Não, você vai tirar as dúvidas conosco. Então, nós criamos esse método, esse grupo, para que nós possamos, de fato, focar nessas famílias, nesses cônjuges, nesses casais que desejam transformar os seus casamentos, viver casamentos extraordinários com as pessoas que tanto amam. Então, que você possa fazer parte dessa comunidade. Nós estamos fechando uma turma e na próxima semana nós já vamos dar início ao primeiro encontro. Então, você tem liberdade para procurar ou a mim ou o Edson, caso vocês tenham alguma dúvida. E aí, você adquirir, fazer sua inscrição lá no método. Então, acesse o link aqui na nossa bio, no Instagram tem. No YouTube, a gente também vai deixar o link na descrição. Se você faz parte do grupo no WhatsApp e do Telegram, nós enviamos também o link
da página de inscrição, mas não deixe essa oportunidade passar. Assim como o Ed disse, é um investimento que você está fazendo no bem mais precioso que você tem na sua vida, que é a sua família. Então, se você tiver que investir em algo, é nela que você deve investir. Amém. Vamos finalizar com a pergunta da Maria. Né? Quando a pessoa, o marido manda embora, tem jeito? Deixa eu falar. Tudo é possível aquele que crê. Né? Nós já vimos situações de pessoas que saíram de casa, ficaram 2, 3, 4 anos fora e Deus restaurou essa relação e hoje eles estão na casa de Deus, respondendo a Deus, avançando no propósito. Né? Então, assim, a medida da sua fé que vai determinar onde você vai chegar. Então, assim, a chave é você se encher de fé, se encher do ensino da palavra de Deus e aprender conosco. Nós adotamos um método para te facilitar o caminho pelo qual nós estudamos há anos, né? E a gente quer trazer para você aprender, se aplicar e avançar no propósito. Amém? A gente vai finalizar a live aqui, né? Nós agradecemos a presença de cada um, né? Assista com calma depois, faça suas anotações, entre no nosso grupo de WhatsApp e Telegram, né, que está em nossos links, né, para você, né, receber o PDF da aula, estudar com calma, aplicar cada princípio, faça parte dessa comunidade, né, Método SOAR, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém. Amém? Tenha uma ótima noite, na paz de Cristo, obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Né? E quarta que vem temos live novamente. Amém? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você vai colocar ele?